Você não acredita nisso, Cox? Ele disse, mas você conhecerá algumas das melhores pessoas da sua vida na prisão federal. Ele estava na prisão. Você vai ter melhores relacionamentos na prisão. Ele disse, e você vai conhecer um grupo de caras e se cercar de um grupo de caras que são incríveis. Ele disse, e haverá um momento em que você estará rindo muito e se divertindo muito, e você vai pensar que não há lugar onde eu preferiria estar agora mesmo. Eu olhei pra ele e disse, você é louco pra caralho. Isso nunca vai acontecer. E ele diz, bem, vamos ver. Gostaria de saber o nome daquele homem para poder lhe escrever uma carta dizendo que ele estava certo. Ei, aqui é o Matt Cox e eu agradeço por você estar conferindo isso. Basicamente, neste ponto, eu já fiz uma playlist inteira, uma série inteira sobre mim, basicamente sobre minha onda de crimes, de acordo com os Estados Unidos da América. É escritório do procurador. E como eu acabei na prisão federal. Então, neste ponto da série, na segunda parte dessa série, falarei sobre eu indo para a prisão federal, e você sabe que eu já falei sobre o que me colocou nessa situação. Então eu fui preso em 16 de novembro de 2006, fui enviado para, basicamente fui detido, fui levado para, imediatamente eles me levam para o escritório de campo do Serviço Secreto em Nashville. É lá que, sabe, é lá que depois que me prendem, eles me levam pra lá, me algemam a uma mesa. O agente do serviço secreto vem de Atlanta e então eu fico lá por horas esperando ela chegar em um voo de emergência, ou ela pode ter dirigido, eu não sei. Ela chega, tenta ter uma conversa comigo e eu digo, olha, eu realmente preferiria falar com um advogado primeiro. E ela diz, ok, esse é o seu direito, entendo isso. E lembre-se, todos estão sendo muito gentis, como se estivessem prontos para me levar ao McDonald's. O que você quer? Podemos ir ao Subway pegar um sanduíche para você. Podemos ir ao McDonald's. O que você quer? Vamos pegar um café para você no Starbucks. Como todos estão sendo muito legais agora. Não digo nada. E então eles me transportam para os Estados Unidos da América. Os marechais entram e me transportam para algum lugar em Deus. Eu nem mesmo me lembro em que estado era. De qualquer forma, eles me levam por cerca de 1 hora para me colocar em uma detenção dos marechais. Então vou para a detenção dos marechais e lembro que quando entrei na sala, sabia que naquele ponto eles me pegaram. Eu sei que estou acabado. E imediatamente Amanda, a garota com quem eu fui pego, a garota com quem eu estava morando, ela imediatamente foi direto para o nosso... Nós tínhamos um cofre de segurança. Ela foi imediatamente ao cofre de segurança, pegou um monte de documentos e foi direto para o escritório do agente do serviço secreto e entregou a eles os documentos e um monte de passaportes e coisas que estavam lá. Acho que eram 3 ou 4, ou talvez 5 ou 6. Eu não sei quantos ela tinha. Ela entrega os passaportes a eles. Eles me mostram os passaportes. Eles logo me avisam, ela já desistiu de coisas. Então, praticamente sei que ela já vai, sabe, ela já vai cooperar contra mim, sabe, o que está bem. Ela tem um filho, e eu totalmente entendo isso. Os marechais surgem e me levam para os Estados Unidos da América. Detenção dos marechais. A mídia está em cima da minha prisão porque eu era o número 1 na lista dos mais procurados do serviço secreto. E então foi um grande acontecimento em Nashville. Então todas as estações de notícias locais estavam em força total. Estão sendo escritos artigos. E o que acontece é que eu vou, e assim que eu entro, eles me vestem. Entenda, nunca me vesti assim antes. Eu nunca fui completamente despido. Eles te despiram completamente. Eles te pulverizam com vários produtos químicos. Eles pegam suas impressões digitais. Quero dizer, eles te fotografam como se fosse um suplício. Especialmente um suplício se você nunca passou por isso. Ver isso acontecer é uma coisa, mas ser realmente tratado como gado e empurrado e mandado fazer isso e aquilo e ser falado como se você fosse um cachorro, como a maioria das pessoas, nunca realmente teve alguém falando com elas dessa maneira. Então eu estava apenas em choque
E quando finalmente me visto com meu macacão e tudo mais, e eles te dão seu cobertor e suas coisas como nenhum travesseiro ou algo assim, você recebe como um cobertor e um monte de você sabe. Outras informações que você possui. Qualquer sabonete e porcaria que eles te dão e te levam para uma unidade real. Quando eu entrei na unidade, havia 10 ou 15 caras lá e havia uma TV e eu me lembro que entro na unidade e olho para cima, assim que eles, tipo, você tem que colocar suas mãos através e eles te desalgemam e tiram suas coisas e agora você sabe. Tudo é arrancado pela porta. E então agora você está lá parado, você se vira e tem 15 caras olhando para você. E eu me lembro que todos eles estão olhando diretamente para mim. E eu me lembro de pensar que era como isso é quando eles te estupram. Mas, e eu apenas como, oh meu Deus, esses caras parecem duros. Quero dizer, eles têm tatuagens. Um cara tinha tatuagens no rosto. Ele tinha chifres na cabeça. Ele tinha todos os tipos de tatuagens no rosto. Todo o corpo dele está tatuado. Mas eu só me lembro de pensar: caramba, todo mundo está olhando pra mim. E um dos caras aponta pra TV e ele diz: ei, cara, você acabou de aparecer na TV. E outro cara diz: é, cara, você gostou disso, irmão? Tipo, você conseguiu milhões e milhões? Você pegou esses filhos da mãe? Sim. E todos eles meio que sim, irmão. Sim. E eu me lembro de pensar, eu estava como? Eu estava aliviado que não era uma situação ruim no que diz respeito a esses caras olhando pra mim, querendo me matar. Mas eu sabia o tamanho do problema em que estava, pois havia acabado de aparecer nas notícias. Então, eu entro. Eu me deito e simplesmente adormeço. Como se eu tivesse deitado lá por uma eternidade, até adormecer. Eles trazem o jantar. Eu não recebo o jantar, eu não me levanto. Apenas pegue minha comida. Eu vou dormir e entro nessa enorme super depressão. Eu dormi por alguns dias. E realmente na manhã seguinte eu acordei e tinha essa dor de cabeça lancinante, dor de cabeça lancinante. Então eu acho que no dia seguinte eu acordei e tentei ligar para os meus pais. Lembro-me do cara com as tatuagens, meu companheiro de beliche. Então eu vou e estou tentando. Eu me lembro disso, eu estava tentando usar o telefone e estou tentando discar no telefone e ele não fazia nada. Então esse cara negro se aproxima de mim primeiro e ele vai e diz: ei, cara, você precisa ligar para seus amigos. E eu fiquei: o quê? Tente ligar para seus amigos. Eu disse: o quê? Seus amigos, cara, seus amigos. E eu pensei: que merda é essa? Então comecei a olhar em volta como se não tivesse a menor ideia do que esse cara está dizendo. E eu estou olhando em volta como se alguém estivesse falando. Eu sei que ele está falando inglês, mas não consigo entender o que ele está dizendo. E então o cara branco com as tatuagens no rosto vem e diz: seu povo. E eu fiquei: povo? Ele quer dizer sua família. Ele está tentando dizer: você está tentando ligar para sua família. E eu fiquei: ah, sim, sim. E então ele diz: eu cuido disso. E o cara negro diz: tudo bem. E vai embora. Quero dizer, você tem que entender, naquele ponto, isso é 2006, não há muita mídia social. O YouTube acabara de ser lançado e ainda não possuía muitos vídeos. O Facebook acabara de ser lançado, nós tínhamos saído há alguns meses, não havia smartphone. Então, até onde minha interação com outras culturas era extremamente limitada, as únicas pessoas que eu conhecia que não eram realmente de classe média ou alta e brancas eram pessoas que basicamente faziam trabalhos de construção em minhas casas ou eram, você sabe, telhadistas e eles sempre foram muito educados e sempre falaram muito bem inglês e agora estou em uma situação em que literalmente não consigo entender o que as pessoas estão dizendo. Quero dizer, eu entendo agora, aquilo foi realmente uma situação muito fodida, porque em cerca de um ano ou mais eu lembro-me de estar atrás de alguns caras. Na prisão, esses dois caras negros, ou eu estava atrás deles na prisão, e lembro que um deles disse: ei, cara, como você caiu? Eu estava na fila do refeitório atrás dele quando um cara perguntou: como você caiu, cara? Ele diz: merda, ele está com mais de uma pomba e 2 montes. Ele pergunta se você entende o que ele está dizendo. E ele diz: sim, cara, eu te entendi. Então, quando ele disse: você entende o que eu estou dizendo? Eu pensei que eu sabia o que ele estava dizendo, que mais de 2.001 pomba, que é uma chave de coca,
Outro cara negro delatou ele. E eu sabia. Assim que ele disse isso, eu estava tipo, oh, uau, ele foi delatado por algum cara que ele conhece. E alguns milhares eu pensei, e o fato de eu saber o que ele estava dizendo foi tipo, uau. Tipo, eu não posso acreditar que eu sei o que isso significa. Pois alguns anos atrás, eu não fazia ideia do que aquele sujeito dizia. Eu sabia exatamente. Lembro de pensar que tinha que sair dali. Eu tenho que sair daqui. Foi ruim. Então é ruim dizer isso? É errado, não é? Mas naquela época eu nem conseguia me comunicar com alguém para me ajudar a usar o telefone. Então o homem branco disse: "Ah, sim, escute. Você precisa digitar o seu número de identificação pessoal." Tipo, onde está o meu número de identificação pessoal? Ele diz: "Aqui, está bem aqui na sua pulseira, porque eles me deram uma pulseira." Digitei meu número de identificação pessoal e não havia instruções de como usar o telefone. O pessoal apenas espera que os outros detentos se ajudem. Então não havia um manual do detento. Não há nada assim. Esse cara me ajudou a ligar para minha família. Eu ligo para meus pais. Meus pais estavam ausentes. Então eu ligo para minha irmã. A minha irmã atende o telefone e ela diz: "Olha, eu sei que você foi preso." Tipo, nesse ponto já passou na televisão. As pessoas já ligaram para ela. Ela me perguntou onde eu estava e eu respondi. Ela diz: "Eu estava em Kentucky ou algo assim. Eles me expulsaram do estado do Tennessee." Eu sabia disso. Então eu disse: "Eu digo a ela." E você sabe, ela diz: "Olha, você sabe, eu vou dizer à mãe que vou esperar." Vamos esperar e contar para a mãe e o pai, porque eles ainda não tinham voltado, estavam em algum tipo de cruzeiro ou algo assim. E de qualquer forma, digamos que eu passei cerca de uma semana ou duas naquela instalação de retenção depois de algumas semanas. Tipo, eu tenho um advogado que vem e me vê e me diz: "Sabe, você está acabado. Você tem um monte, você está em muitos problemas. Você está olhando para." Eu esqueci o que ele disse, cerca de 20 anos ou algo assim. Foi ultrajante. E ele disse: "Sabe, ele disse, eu vou dispensar essa audiência de fiança porque eles estão te extraditando para o Tennessee." Então eu disse: "Tudo bem." Então, 2 semanas depois, me colocam em um ônibus e me levam para outra instalação que ficava em U. Eu quero dizer que era no Mississippi. Então eles me levaram para o Mississippi e, bem, eu estava no Mississippi por algumas semanas, estava em um G, eu quero dizer que era uma instalação GEL, que é uma instalação privada, e eles abrigavam presos de todo o país. Então eu estava lá por algumas semanas e eu me lembro de conhecer um cara lá que tinha sido preso por ele já tinha estado na prisão antes. Eu me lembro que a namorada dele continuava escrevendo pra ele e ele continuava lendo o envelope, ele lia as cartas, ele era meu colega de cela, porque basicamente se você é um cara branco, normalmente acaba ficando com um cara branco. Então eu estou em uma cela dessa vez. E o cara que continuava recebendo cartas da namorada dele, e ele lia a carta e olhava as fotos que ela enviava e depois rasgava tudo e jogava fora. E eu estava tipo, sabe, eu perguntei por que que você continua fazendo isso, e ele disse: "Bem, sabe, eu terminei com ela, essa é minha ex-namorada, eu terminei com ela." Eu disse: "Bem, ela continua escrevendo pra você quase todos os dias. Esse cara está recebendo uma ou duas cartas por dia." E ele diz: "Sim, sim, eu sei." E eu disse: "Sim, ela continua escrevendo pra você. Por que que ela está escrevendo pra você?" E ele diz: "Bem, quero dizer, nós estávamos namorando há alguns anos." Ele disse, e eu fui pego. Ele foi pego, eu não sei. Ele disse, como obviamente ele disse que não fez nada, ele disse que basicamente estava dirigindo um cara por aí que estava entregando drogas ou o que seja. Então, o ponto é que ele pegou uns 5 anos de prisão e admitiu ter terminado com ela. Eu perguntei por que ele terminou com ela. Ele respondeu que já esteve na prisão antes e é difícil manter um relacionamento. E ela queria que eles tivessem um relacionamento. Ele disse: "Mas o problema é que ela estará lá por 6 meses. Mas daqui a 6 meses ela vai começar a ver outra pessoa. E ela tentará esconder isso por 6 meses. E então, eventualmente, ele disse: Mas eu saberei. Vou sentir isso e não quero ser um daqueles caras no telefone." Sábado de manhã, gritando no telefone: "Onde diabos você estava ontem à noite? Por que não atendeu o telefone?" Porque ele estava, quando eu sei que ela estava em um encontro com o namorado dele, ele disse: "Sabe, e eu não quero ser esse cara, e isso tornaria meu tempo muito mais difícil." Eu terminei com ela e disse que estamos terminando. Se estiver disponível quando eu sair, começaremos a nos ver de novo. Eu fiquei tipo, uau, cara, isso é, sabe, é onde eu estou. Esses caras, esse cara, sabe? Ele disse, olha, você sabe, e ele me disse algo que era muito, muito verdadeiro. Eu me lembro. Ele me disse:
Ele disse que o único tipo, as únicas mulheres que ficam com você quando você está preso são mulheres que foram casadas com um cara por vários anos. Elas podem ter alguns anos e filhos, talvez 5 ou 10, mas o cara é um multimilionário. Como se você ainda tivesse milhões e milhões de dólares sobrando em negócios e você está, sabe, ainda pode sustentar sua esposa enquanto está preso, então sua esposa vai te visitar por 4 ou 5 anos. E ele disse: além disso, elas vão embora. Ele estava tipo, ou a menos que você seja, talvez ele tenha dito, talvez ela fique se for da América do Sul ou algo assim, ou você é casado com uma sul-americana, eles são muito voltados para a família. Como se esse cara tivesse realmente planejado tudo. E o fato é, eu me lembro de pensar comigo mesmo, isso não é verdade. Mas a verdade é que nos 12 anos seguintes ele estava certo. Os únicos que conheço cujas esposas ficaram com eles o tempo todo eram milionários e ainda tinham dinheiro quando foram presos. Eles ficaram presos por 3, 4 ou 5 anos. Conheço alguns caras assim. Red Bull, a esposa do Red Bull só ficou. Então, eu conheci um cara chamado Andrew Levinson, que era um vigarista, um grande vigarista, na verdade. E sim, ele então a esposa de Levinson ficou, mas a esposa de Levinson era do Peru, então ela ficou, ela teve uma filha com ele. Ela estava com ele não só nos bons momentos e continuará ao seu lado sem o abandonar. Sim, ele realmente a conheceu, sim. Ele realmente a conheceu em um ponto de ônibus. Ela estava apenas, sim, chegou em um Bentley. Ela estava apenas no lugar errado, na hora errada. Então, de qualquer forma, então, eu acabo, eventualmente, esse cara, sabe? Outra coisa que isso é realmente engraçado. Então, de qualquer forma, eu acabo indo sendo enviado ao navio. Eu sou levado para Oklahoma. Então eles me colocam no Con Air. Con Air não é nada como você pensa que é. Não é como o filme Con Air. É um avião comercial regular. Você chega em uma van com, seja lá, outros 8 caras. Ah, eu me lembro que estava com esse. Eu quero dizer que ele era um policial. Ele não era um agente da Administração de Fiscalização de Drogas, mas acho que ele era apenas um agente da Força Tarefa. E ele era corrupto, e ele estava no caminhão comigo. Estávamos conversando, conversamos algumas vezes. Ele estava na minha unidade. Conversamos algumas vezes e eu era um dos poucos que sabia que ele era policial. Então chegamos ao aeroporto e eles descarregam vários ônibus e várias vans cheias de detentos. Alguns ônibus transportam cerca de 30 detentos. Eles nos descarregam, os marechais estão ao redor do enorme avião. Todos eles têm espingardas, gritando para você entrar na fila e obedecer ordens. Eles estão chamando nomes. Então eles chamam seu nome lentamente e te revistam algumas vezes. Eles te levam ao avião. Quando você entra no avião, basicamente está com uma roupa de papel. Então você entra no avião e você entende, sabe? Você se senta e... Quero dizer, é surreal. É quase como nazista, eficiência, sabe? Eles são apenas tão bons e brutais em ser capazes de te encurralar e te colocar em um lugar. Esses caras estão segurando espingardas e não tenho dúvidas na minha mente que eles adorariam atirar em você como você. Você pode ver no rosto deles. Eles estão desesperados para que você faça algo e então até mesmo os caras durões não fazem nada. Eles não respondem porque sabem que é uma situação perdida. Então você entra no avião e então o avião decola. O avião é horrendo, fede, as pessoas urinaram nos assentos. É nojento, mas você sobe lá e o avião decola. E tem 150 caras nele, ou 200 ou quantos, que o avião leva e eles voam. E então, 45 minutos ou 1 hora depois, você pousa em Oklahoma City. E Oklahoma City é uma escala que é administrada pelos... quero dizer que são os Marshals dos Estados Unidos da América, ou possivelmente o Bureau de Prisões. Acho que são os Marshals dos Estados Unidos da América. O avião literalmente pousa no aeroporto, então pousa e você sai diretamente do avião e vai direto para a escala, que é, quero dizer, talvez seja um prédio de 4 andares. Eu provavelmente poderia procurar, eu posso estar errado, mas acho que são 4 ou 5 andares ou algo assim. Ouça, estava congelando lá fora, quero dizer, congelando em todos os lugares que você ia. Estava nevando, cheguei lá em algum momento.
Quero dizer, início de janeiro por esse ponto. Então era início de janeiro. Cheguei lá, fiquei lá 10 dias. Lembro-me, conheci um mafioso que tinha ido para a prisão. Ele tinha vencido várias acusações de assassinato e depois perdeu por extorsão e pegou uns 30 anos ou algo assim. Ainda estava lutando e ele estava apenas me contando como os federais são sujos. E era engraçado porque ele estava como. Isso foi antes de eu ter conhecido caras assim. Agora sei exatamente o que eles são, quem são e o que representam, mas foi como a primeira vez, como conhecer alguém dos Sopranos. Como ele fazia parte do elenco central. Como, ei, me mande um cara que seja um mafioso. Esse era o cara, ele era perfeito. E ele estava falando sobre como os federais são sujos. Os federais, esses bastardos sujos. Eles fodem e eu estava apenas como Jesus. Esse cara está realmente exagerando na coisa da máfia, mas ele era um mafioso e é assim que todos eles soam, né? Então eu estava lá por cerca de 10 dias. Eventualmente eles chamam meu nome, eles me acorrentam, sabe? Quando eles te acorrentam toda vez que você vai a algum lugar, eles acorrentam suas pernas, seus tornozelos, eles colocam as correntes em você. Naquele ponto eu tinha um caixa de metal. Eles têm uma caixa que te segura assim. Eles colocam uma corrente na sua cintura, então você está amarrado, você realmente não consegue mover suas mãos, e é a sua corrente daqui. A corrente envolve sua cintura, depois desce para as algemas que estão em torno de seus tornozelos, e então essa corrente vai para o cara na sua frente. Quero dizer, você realmente está interconectado como um grande, como se um cara caísse da escada, ele provavelmente vai puxar todos os outros para baixo, como se todos fossem. ah, Então, de qualquer forma, né, acabamos. Eu acabo em Oklahoma City, a parada para eu pegar nós. Estou novamente em uma cela por seja lá o que foi. 2 semanas. Sabe, a essa altura já se passaram uns 10 dias desde que fiquei lá. Então, seja o que for, cerca de 2 semanas. Então, eu estava lá também com outro cara que tinha cumprido uns 30 anos. Ou seja, você conversa com esses caras que estão pegando 30, 20 ou 15 anos de prisão. Tipo, esse cara é um ladrão de bancos. Ele estava roubando bancos e isso. Quando você começa a ouvir essas histórias, elas são simplesmente incríveis. Eu. De qualquer forma, eu acabo voltando para o avião. Sou levado para Jacksonville, né? Onde Jacksonville eles me colocam em uma instalação por uma noite. Depois me colocam em um ônibus e me levam até Tallahassee. Acho que fui para Tallahassee, fiquei lá por alguns dias. Depois acho que fui para Union City. Então eu estava em Union City. E literalmente me levou, acho, um total de 6 semanas antes de chegar ao meu destino final, que era Union City. Na verdade, eu me mudei de Union City. Fui parar no centro de detenção de Atlanta City. Eles chamam isso de ACDC. Mas eu estava em Union City. E naquele ponto, os Estados Unidos da América, os marechais tinham controle por lá. Eles acabaram fechando porque havia tantas violações que era simplesmente nojento. Então eu entrei lá e eu me lembro que havia um cara que conheci lá. Esse cara era interessante. Ele usou roubo de identidade para roubar uma licença de revendedor para poder comprar armas e depois estava vendendo essas armas em Nova York ou algo assim. Então ele comprava toneladas de armas aqui usando uma licença de revendedor e dirigia até Nova York para vendê-las em Nova York e depois voltava. Ele fez isso por um tempo até que eventualmente o pegaram e ele realmente entrou em um tiroteio com a polícia. Esse é o cara que eu me lembro. Ele e os policiais estavam atirando um no outro e um policial, ele estava realmente perseguindo o policial ao redor do carro, atirando nele. E ele disse que finalmente chegou bem perto dele e puxou a arma e apertou o gatilho e fez clique, clique, clique. E ele estava tipo, droga, quase consegui. E eu pensei, Jesus, merda, quase peguei ele. Tipo, isso é só assim. De qualquer forma, cara, interessante. E eu me lembro dele me dizendo, tipo, pra mim, isso tudo é como todo esse processo de chegar ao ponto em que eu chego a Atlanta foi como um processo de aprendizado. Isso diminuiu minhas expectativas. Isso aumentou minha consciência de quão perigosa era a situação e quão, você sabe, e quão séria era ir a situação.
Mas eu, o cara que tinha perseguido o policial ao redor do carro, eu estava apenas sentado lá. Lembro-me de estar sentado pensando, eu não posso fazer isso. Eu me lembro que ele era tipo, e aí, mano? Eu disse, cara, eu não acho que consigo fazer isso. Lembro-me dele olhar pra mim e dizer, bem, essa é a grande coisa sobre isso. Você não precisa fazer isso. E eu digo, o que você quer dizer? Ele diz, você não precisa fazer isso. Eu disse, que prisão. E ele diz sim, ele disse, você sabe, você não precisa fazer isso. Eles vão te fazer isso. Ele diz que é sem esforço da sua parte, né? Você não precisa tentar e cumprir o tempo. Ele disse que você apenas, ele disse apenas faça o que te mandam e mantenha-se entretido. Ele disse que é isso. Ele disse que você não precisa tentar. Ele disse que você sabe que não precisa se preocupar com isso. E eu estava apenas como eu não estava, eu estava tipo, o que eu estava, eu me lembro de pensar que era uma coisa horrível de dizer. Mas ele estava absolutamente certo. Na prisão, passei a maior parte do tempo tentando me entreter. Quando avisavam que era a hora da refeição, íamos comer. Disseram pra fazer isso, você faz, sem precisar pensar em nada. É uma das poucas vezes na vida. Como se você fosse um adulto, mas está sendo cuidado, sabe? Você está sendo cuidado por pessoas ruins e o tratamento não está adequado. Mas eles não vão deixar você morrer. Lembro-me da segunda coisa que ele me disse, porque eu estava tipo, cara, como? Porque aquele cara tinha realmente feito uns 10 anos no estado, ou o que ele tinha feito 10 anos no federal, e ele estava indo para o estado, e ele estava fazendo, ele tinha mais alguns anos pela frente, e ele me disse que ele... Eu sei que você acha que isso é o pior porque está no começo, mas eu estou no fim, então está bom. Já passei pelo pior e uma vez que você passa por isso, as coisas ficam muito mais fáceis, mas você não acredita nisso agora. Vou te dizer uma coisa que você não vai acreditar. É engraçado porque esses caras que parecem que têm tatuagens no rosto estão faltando, foram baleados 3 vezes. Falam como se fossem criados. Todos foram criados nos projetos ou sabe, parques de trailers, e eles não se formaram no ensino médio, e eles, sabe, muitos deles são apenas brutos, e eles, sabe, eles não têm maneiras, eles não dizem por favor, eles não dizem obrigado, como eles são apenas brutos. Eles têm sabedoria. E nesta situação eles se destacaram. E então, de vez em quando, um desses caras diria algo pra mim e eu apenas diria uau. Mesmo que não fizesse sentido bem ali, naquele momento, isso é uma das coisas que esse cara me disse. Ele disse que você não acredita nisso. Agora, Cox, ele disse, mas você vai conhecer algumas das melhores pessoas que já conheceu na vida em uma prisão federal. Ele estava na prisão, você vai ter melhores relacionamentos na prisão. Ele disse, e você vai conhecer um grupo de caras e se cercar de um grupo de caras que são incríveis. Ele disse, haverá um momento em que você estará rindo à toa e se divertindo muito. E você vai pensar que não há lugar onde eu preferiria estar neste momento. E eu me lembro que olhei pra ele e disse, você é louco pra caralho. Isso nunca vai acontecer. E ele diz, bem, vamos ver. Eu gostaria de ter o nome daquele homem para poder escrever-lhe uma carta dizendo que ele estava certo. Ele estava certo cerca de 5 anos depois. Levou 5 anos em que eu estava jogando risco com vários homens na prisão de segurança mínima, muitos que eu considerava ótimos. Éramos cerca de 4 ou 5 pessoas jogando o jogo de tabuleiro risco. Tínhamos estado a jogar durante cerca de 4 horas e costumávamos jogar todos os fins de semana. E estávamos lá, há caras na prisão que vendem refrigerantes, vendem café, vendem cachorros quentes, vendem comida no pátio de recreio. Então, estamos no pátio de recreio jogando risco, sentados à volta da mesa, há caras correndo e trazendo-nos cachorros quentes, há caras trazendo-nos refrigerantes. Tenha em mente que há 1000 pessoas no pátio de recreio. É como um carnaval. Caras estão gritando ao fundo, caras estão tocando música. Eles estão nos trazendo refrigerantes gelados e estamos bebendo refrigerantes e estamos jogando e estamos comendo pipoca e estamos jogando, estamos comendo cachorros quentes e estamos jogando risco e estamos gritando uns com os outros. Este país está sendo invadido por aquele. E estamos gritando como você, isso é bobagem. Temos um acordo, um pacto. Como se gritássemos e jogássemos dados um com o outro. E é como se fosse uma vez. E em um momento eu me lembro de rir muito. Eu não conseguia respirar. Esses caras eram incrivelmente engraçados e legais. Eu tinha ótimas relações com ele.
E me lembro de pensar que, assim, que isso é ótimo, isso é incrível, tô me divertindo muito. Esses são ótimos caras. E por um segundo eu pensei que não há outro lugar onde eu gostaria de estar. E eu me lembro de pensar naquele cara em Union City que me disse isso e pensar, desgraçado, que aquele cara está certo, ele está certo. São algumas das melhores relações que eu já tive. Eu comecei na prisão federal e é porque com o tempo, à medida que você conhece alguém, passa a conhecê-lo melhor. Você percebe do que eles são feitos e que todos estão em pé de igualdade e que eles não querem nada de você. Você acaba virando amigo das pessoas. Então, você remove todos esses fatores externos que causam algumas amizades. Pelos motivos errados ou certos, as pessoas se juntam a você. Quando se remove esses e vocês, rapidamente se descobre de quem se gosta e de quem não se gosta. Eu tinha um grupo incrível de amigos com quem eu saía. Então, de volta em Union City. Estou em Union City. Meu advogado vem me ver um dia. Meu advogado finalmente vem me ver. O nome dela é Millie. Ela era uma defensora pública. Muitas pessoas dirão que defensores públicos são ruins. Aqui estava na questão com os defensores públicos. No estado, a maioria dos defensores públicos estaduais são bastante ruins, certo? Tipo, eles são novos, eles realmente não sabem o que estão fazendo. Eles desejam que você aceite um acordo evitando o julgamento. No sistema federal, os escritórios de defensores públicos são, na verdade, agências privadas financiadas pelo governo federal. Então, eles recebem, sabe, uma quantia de dinheiro por caso. Se o caso é complicado, eles recebem muito mais dinheiro. Se um caso vai a julgamento, eles recebem mais dinheiro. Se um caso como esse, né, eles recebem certas quantias para diferentes tipos de casos e a complexidade desse caso. Então, eles têm um bom salário. O escritório do defensor público recebe um fundo específico. A maioria dos defensores públicos ganha entre 80 mil a 100 mil por ano, às vezes mais, dependendo de quanto tempo eles estão lá. Bem, então eles não são maus advogados, certo? 100 mil dólares por ano na Geórgia é uma boa quantia de dinheiro. 100 mil dólares anuais permitem viver muito bem no Sul. Então isso foi, tenho certeza que é muito maior agora. Isso foi há uns 15, 16 anos atrás. Então, minha advogada aparece, Millie, ela aparece e ela diz, oi, meu nome é sua advogada, nos encontramos, eu sou tirado da unidade, você vai para uma pequena sala de advogados, você se encontra com essa pessoa, eu me encontro com ela é muito simpática, e eu me lembro que ela disse, então você tem alguns problemas. Ela disse, eles disseram que você roubou 26 milhões de dólares. Eu fiquei tipo, isso é mentira. Primeiro, ela lê minhas acusações e elas são absurdas. Como eu nunca tinha ouvido minhas acusações até aquele ponto. Fui indiciada em várias jurisdições. Agora eles tiveram tempo para reunir tropas, como o Serviço Secreto e o Federal Bureau of Investigation. E todos eles, você sabe, todos eles descobriram o que vamos fazer. Como vamos pressionar esse cara? O que vamos fazer? Eles consolidaram os casos. Tem um procurador dos Estados Unidos da América, é difícil. Então eles saem do portão e eu estou apenas, é como lavagem de dinheiro, conspiração para lavar dinheiro, conspiração para fraude bancária, o roubo de identidade agravado, conspiração para cometer fraude em instituição financeira, fraude na segurança social, fraude em documento de segurança social, fraude em documento dos Estados Unidos da América, fraude em passaporte, uso de passaporte fraudulento. Quero dizer, escuta, fraude por cabo, o que mais? Fraude por correio, conspiração para cometer fraude por cabo. Quero dizer, olha, há mais 4 ou 5 outras acusações ali, tipo, é difícil. As acusações não são o real problema. Você pode ser acusado de fraude bancária de $500 mil e nem precisar ir para prisão. O problema são as acusações agravantes, além dessa. Eles começam a adicionar agravantes, mais de 50 vítimas, mais de $1 milhão de uma instituição financeira. Obstrução da justiça, mudando de jurisdições para evitar detecção, meios sofisticados usando um dispositivo especial em prol do seu crime, sabe? Continua e continua e continua. E enquanto ela soma, está ficando insano. Seus números iniciais eram algo como você está olhando para 15 a 16 anos, ou algo assim, eu esqueço. E eu estava tipo, isso é insano.
Eu não matei ninguém, não prejudiquei ninguém, não machuquei os sentimentos de ninguém, nunca usei linguagem dura. Ó, o que você. Isso é loucura. E eu não roubei 26 milhões de dólares. Eu não tenho 26 milhões de dólares. E então ela escuta tudo o que eu digo, ela sai, ela liga para o promotor dos Estados Unidos da América, ela volta e ela diz que, sabe, o Federal Bureau of Investigation está dizendo que são 11 milhões e meio de dólares. Para este promotor dos Estados Unidos da América, ou Serviço Secreto, está dizendo que são mais 3 milhões e meio de dólares. Ou 4 milhões e meio de dólares para isso. Eles estão dizendo que são 40 milhões de dólares para isso. É como se eles começassem, eu estou tipo 40 milhões. Eles estão tipo, sim, são como 40 milhões para a sua financeira, a sua empresa de hipotecas. Eles querem te acusar de lavagem de dinheiro por isso. Como se apenas se torna insano a quantidade de dinheiro. E então eu discuto sobre os 26 anos, 26 milhões. Tipo, a essa altura a segunda vez que ela voltou e disse que eles reduziram para, eu quero dizer, 20 milhões ou 22 milhões. Então ela voltou e eles reduziram para 15 milhões. Eu poderia entrar nos 40 milhões e que a minha empresa de hipotecas fez. Mas eles praticamente abandonaram isso quase imediatamente. Isso realmente acontece mais tarde. Eu não quero ficar muito técnico, mas eles são muito. Você sabe, eu não quero ficar muito cronológico. Mas o ponto é que eles abandonaram os 40 milhões. Então eu estou reduzido a 15 milhões de dólares. Isso leva meses, a propósito. O conselho de Millie foi: você é 100% culpado. Não há dúvida sobre isso. Eu me lembro que foi engraçado. É engraçado porque eu me lembro que eu tinha ido ao tribunal em um certo ponto, depois que eu estive em Union City por uma semana, mais ou menos uma semana, eu fui ao tribunal para uma audiência de fiança, o que é cômico, porque quando eu vou e encontro com Millie, eu estou tipo, o que é isso? O que está acontecendo? Ela diz, essa é a sua audiência de fiança. E eu digo, eu disse que vou conseguir a fiança, mas ela negou, dizendo que preciso passar pela audiência e refletir sobre isso. O escritório do procurador dos Estados Unidos da América e o serviço secreto, eles realmente têm esses enormes cartazes com fotos do meu rosto antes e depois da cirurgia plástica. Eles têm outras fotos dos meus cartazes de procurado. Eles têm fotos minhas entrando e saindo do banco. Eles têm vários cartazes. Considerando todas as minhas identidades, eles devem ter cerca de 20 documentos. E eu estou olhando para isso, excluindo os passaportes. Então, eu tive cerca de 2 dúzias de passaportes. Então, eu olhei para ela e disse: a propósito, a sala do tribunal está cheia de repórteres. Lembro-me de olhar para ela e pensar que não conseguiria fiança. Por que estamos aqui? Ela disse: bem, podemos dispensar se você quiser. Eu disse que se não conseguisse fiança. E ela perguntou o que eu faria se me dessem fiança. Eu digo: eu iria embora. Eu fugiria. E ela riu. Não vou mentir para você. Eu disse: você me tira deste lugar. Você nunca mais vai me ver. Novamente. Ela apenas começou a rir. Ela disse: ok. Ela disse que não vão te dar fiança de qualquer forma. Ela disse: vamos apenas renunciar a isso. Então eles ligam para o tribunal. Eles fazem isso. O procurador dos Estados Unidos da América insiste para que os repórteres vejam o quão condenado estou. Ela se levanta e diz: Vossa Excelência, queremos apenas renunciar a isso. Vamos renunciar a isso. Então eles renunciam. De qualquer forma, eles acabam renunciando. Eles acabam renunciando. Desculpe, eles renunciam à audiência de fiança. Eu saio, volto, Millie continua indo e voltando. Negociamos com o escritório do procurador dos Estados Unidos da América e basicamente ela disse que você está simplesmente condenado. Você não pode ir a julgamento porque é 100% culpado. Não há nada que você possa fazer. Você é culpado. Ok, eu entendi. Então, basicamente, você não tem escolha a não ser cooperar. E eu fiquei tipo, ok. Ela disse, eu entendo. Eu disse, mas sabe de uma coisa contra quem eu estou cooperando? E ela me explica que, basicamente, ela disse, aparentemente ela está a um monte de pessoas em Tampa, Flórida, no seu não isso. Existem vários casos, não o da Geórgia, mas o de Tampa, né? Preciso entender que há um caso em Tampa, outro em Orlando e mais um em Clearwater. Há um caso na Carolina do Sul, há um caso em Nashville, há um caso na Geórgia. Então ela disse que o de Tampa tem várias pessoas dispostas a cooperar.
contra você. Ela disse que eles investigaram, eles conversaram com cerca de 12, eles têm como 12 pessoas que estão todas prontas para cooperar. Ela disse que você não pode ir a julgamento porque você é culpado e você vai pegar, pegar 100, pegar 30 anos facilmente, pegar 30 anos, ela disse, e eles sempre podem, o que eles chamam de empilhar, eles podem empilhar suas acusações, e você pode, eu poderia chegar a, se eles empilhassem todas as acusações, a imprensa estava dizendo que era 154 anos ou algo assim, mas ela disse, eu me lembro quando ela disse isso, ela vai. Eu disse que eles estão dizendo 154 anos, mas isso é ridículo. Ela disse que não é assim que funciona. Mesmo que empilhem as acusações, o máximo que você pode pegar é 54 anos. Por quê? Então, ela diz, mas olha, não importa. Ela disse, a verdade é que ela disse que provavelmente a maioria deles teria sido executada simultaneamente, ou desculpe, consecutivamente, certo? Então eles seriam executados ao mesmo tempo. E como resultado disso, ela disse que o máximo que você pode conseguir é 30 anos, 32 por causa do roubo de identidade agravado. Ela disse que o máximo que você pode conseguir são 32 anos se perder no julgamento, provavelmente. E eu fiquei tipo, ok. Ela disse que a única coisa que você pode fazer é cooperar. Essa é a sua única chance, é cooperar contra pessoas que ela disse que muitas dessas pessoas em Tampa estão dizendo, como eles estão dizendo que você fez isso, mas muitos deles estão dizendo que não fizeram nada. Ela disse, então, aquelas pessoas que já te delataram ou cooperaram contra você, ela disse que eles, se você cooperar contra eles e implicar eles, ela disse, então eu posso conseguir para você o que é chamado de 5K1. Então você é condenado e recebe um 5K1 e recebe uma redução na sua sentença. Eu fiquei tipo, né, ok, mas quanto eu posso conseguir? Ela disse, bem, não é bem assim que funciona. A maneira como funciona é essa. Você coopera. Quando você vai, eles te dão o seu relatório pré-sentença. Pré-sentença, investigação, que diz, esse cara está olhando para 15 anos. Você fica na frente do juiz que diz, ok, ele vai pegar 15 anos. O promotor dos Estados Unidos da América concorda, recomendando a sentença de 15 anos, conforme indicado no pré-sentença investigação. PSI é apenas uma calculação do que você deveria pegar. Então, do tempo que você sabe, com base nas diretrizes de sentença, você sabe onde cai, então ele deveria pegar 15 anos. Estou usando isso como um hipotético. Ele deveria pegar 15 anos, mas ele cooperou e como resultado de sua cooperação, queremos que você reduza a sentença dele. E então eles fazem uma sugestão, 40%, 50%. Geralmente eles não fazem isso por porcentagem, e sim por níveis. Queremos que você reduza 4 ou 6 níveis. Como resultado, seu tempo obviamente diminui. Então, se eu tivesse recebido 15 anos e eles recomendaram um de 5.001, eu provavelmente teria acabado com 8 ou 9 anos. Então, é isso que Millie diz que você precisa fazer, você precisa cooperar. E eu estava tipo, tá bom, eu não sei, tipo, todo mundo já me traiu. Sabe, não que isso importe, eu não quero dizer, eu só falei deles porque eles falaram de mim. Eu estou pronto para cortar a garganta de cada pessoa, para sair dessa situação. Estou pronto para dedurar, trair, cooperar, chame do que quiser, com cada indivíduo que eu possa pensar para sair dessa situação. E é uma coisa absolutamente covarde a se fazer. E a coisa mais inteligente que você pode fazer na situação, eu vou lidar com as pessoas me dando algum problema para tirar um pedaço do tempo. Então, com isso dito, eu digo absolutamente, vamos fazer isso. O que eles querem saber, e ela disse, bem, aqui está o que vamos fazer. Vamos dizer a eles que você está disposto a cooperar, certo? Então, eles provavelmente vão querer conversar com você. Ok, então, ela retorna ao procurador dos Estados Unidos da América, explica a situação, e o Federal Bureau of Investigation decide ficar comigo por alguns dias. Bem, eu acho que queríamos 3 ou 4 dias comigo. O serviço secreto quer ficar comigo por 2 ou 3 dias. Preciso me encontrar com essas pessoas dentro de uma semana. Então eu concordo nesse ponto. Na esperança de que minha sentença seja reduzida e eles marcam uma reunião com o serviço secreto e eu vou encontrar o serviço secreto e explicar exatamente o que aconteceu até aquele ponto. A propósito, neste ponto, eu fui transferido
do centro de detenção de Union City, que é para os Estados Unidos da América, Marshals. E os Marshals dos Estados Unidos da América me transferiram para o centro de detenção da cidade de Atlanta, porque o promotor dos Estados Unidos da América também queria que eu fosse entrevistado pelo Dateline National Broadcasting Company. Então é engraçado, porque quando cheguei ao centro de detenção, assim que cheguei lá, Dateline National Broadcasting Company fez uma reportagem sobre mim chamada O Ladrão de Corações. E a história era uma entrevista e reencenações com a Rebecca Hawk, porque a essa altura, Becca, você sabe, Rebecca, uma das minhas co-réus, havia sido pega e ela cooperou com as autoridades e com a Dateline. E eles fizeram uma entrevista e isso me pintou como esse cara que é assim, eu sou como um Dom Juan. Eu entro, eu arrebato as mulheres dos seus pés. Eu as fiz se apaixonar por mim. Ah, sim, eu esqueci. Mães solteiras. Eles têm essa coisa com mães solteiras. E naquela época, na imprensa, ser mãe solteira era um grande problema. Como se estivesse na moda. Então eles diziam, ele está se aproveitando, ele mira em mães solteiras. Ele as convence a se apaixonar por ele. Ele as convence a cometer fraude para ele. Então ele pega todo o dinheiro e as deixa para serem presas. Essa foi toda a jogada. Era chamado o Ladrão de Corações. E eu pareço um verdadeiro canalha. Quer dizer, como se eu já não parecesse um canalha. Isso colocou o prego final no caixão. Então sim, eu tenho o procurador dos Estados Unidos da América, o Federal Bureau of Investigation, o Serviço Secreto e o Dateline. Todos eles querem me entrevistar neste ponto. E meu advogado, Millie, começa a agendar, sabe, encerramentos ou fechamentos, agendando reuniões. E é tão engraçado que nunca vou esquecer quando eu disse, bem, qual é a minha estratégia? Antes de decidir cooperar, eu pergunto, qual é a minha estratégia? E ela diz, sua estratégia, sua única estratégia, é contar a eles tudo o que eles querem saber e esperar pelo melhor. Ela diz, essa é a sua única estratégia. Como se ela estivesse muito clara. Mas, sabe, em defesa dela, como ela não montou uma defesa pra mim, porque em sua defesa eu estava indefeso. Era como se eu estivesse completamente enterrado. Não havia nada a fazer além de cooperar. Ou aceitar o que ela estava dizendo que eram 15 anos, no final foram 32 anos. Como ela pensou, você está olhando para cerca de 15 porque ela não sabe o que estão pedindo. Mas a verdade é que eles pediram por 32 anos, e eu vou explicar isso no próximo vídeo. Então, basicamente, agora eu supostamente devo ir encontrar com acho que era o serviço secreto primeiro. E eu vou lhes contar tudo sobre isso. Isso é hilário. Então, até este ponto todo, este vídeo tem sido completamente deprimente. Mas o próximo vídeo, na verdade, vai ser engraçado, porque quando eu estou conversando com o serviço secreto, o Federal Bureau of Investigation, eu conheço o agente do Federal Bureau of Investigation, que eu liguei enquanto estava foragido, e zombei, má ideia, má ideia. Então tudo isso começa a chegar a um ponto crítico. E você verá como eu acabo recebendo 26 anos. E sim, os próximos vídeos devem ser muito engraçados, é isso. Eu agradeço e confira o próximo vídeo. E eu verei você